Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, seu lar. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui, sexta-feira, 27 de junho, e hoje para meditarmos um pouco ainda no assunto cura e milagres. E hoje para vermos razões pelas quais pode não acontecer cura e milagres. Nos dois estudos anteriores, queridos, estudamos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Deus se revelando, Deus se manifestando como o Deus que cura, como o Deus que cura, o Deus que sara. O próprio nome de Deus, que Deus se revela lá no Gênesis, como Jeová Rafá, significa o Senhor que sara ou o Senhor que cura. Nós caminhamos no Velho Testamento, vendo vários textos, Deus se revelando como Deus que cura, como o Salmo 103, que diz que é Deus quem perdoa os nossos pecados e que sara todas as nossas enfermidades. Vimos Isaías profetizando sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus, falando que um dos ministérios dele, uma das missões dele na cruz seria levar o pecado, tirar o pecado e também levar as enfermidades, as dores e os sofrimentos. Os evangelhos que relatam o ministério de Jesus na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, está cheio de curas e milagres. O ministério de Jesus foi marcado por pregação do evangelho, ensino, curas e milagres. A igreja do Novo Testamento também marcada por curas e milagres. E Deus, durante toda a história da igreja, tem se manifestado até nossos dias como Deus que cura, liberta, salva, perdoa. Essa é a missão do Evangelho, esse é o objetivo de Deus: salvar o pecador, perdoar o pecador e curar, libertar. Deus não quer ver a gente sofrendo, Deus não tem prazer em ver os filhos dele sofrendo. Nós vimos aí esse assunto nas duas últimas lições que ministramos sobre cura. Agora, o tema de hoje é razões porque pode não haver curas e milagres. Algumas razões pelas quais pode não acontecer ou não acontecer curas e milagres. Nós vamos ver alguns textos, e o primeiro deles é Mateus 13:58, que diz assim, e não fez ali, ou seja, em Cafarnaum, Jesus não pôde fazer milagres e cura por causa da incredulidade das pessoas. Então, Marcos 9:23. Aliás, Mateus 13:58. Está escrito, e não fez ali, em Nazaré, muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, incredulidade, dúvida, impediu até o próprio Jesus de operar curas e milagres. Marcos 9:23, o próprio Senhor disse, tudo é possível ao que crê. Ou seja, tudo, ele não fez nenhuma ressalva, tudo é possível ao que crê. Portanto, a fé é a chave essencial para operar os milagres de Deus, seja cura, seja qualquer outro tipo de libertação. A fé é a base, a fé é a chave. Até o próprio Jesus, em Nazaré, não pôde operar muitos milagres devido à incredulidade das pessoas. Tem um outro texto também, em Marcos 5:35-42, quando Jesus foi curar a filha de Jairo. Primeiro, Jesus só levou 3 dos seus discípulos, os outros 12, ele só levou 3, deixou 9. A multidão que o acompanhava, Jesus pediu que não o acompanhasse mais, parasse ali, e ele vai para a casa de Jairo, só com Jairo e 3 discípulos. E quando ele chega na casa de Jairo,
daquela multidão, a menina já tinha morrido, e o povo estava todo alvoroçado, e Jesus manda sair todo mundo, pede para Jairo tirar todo mundo, e ele entra no local onde a moça estava, só Jesus, Jairo, sua mulher e os 3 discípulos. Por quê? Porque a incredulidade impede o agir de Deus. Incredulidade das pessoas impedem o agir de Deus. Queridos, se até Jesus tratou dessa maneira a forma de operar os seus milagres, em lugar que não tinham fé, a Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres, e até mesmo em alguns lugares que ele foi, ele não levou sequer todos os discípulos, levou alguns deles, porque a fé é primordial, é imprescindível, e a dúvida e a incredulidade vai impedir, atrapalhar, emperrar a ação de Deus. Mas, meus queridos, o que é fé? O que é fé? Será que a gente, como igreja, sabe o que é fé? Hebreus 11:1 define fé como certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Essa é a definição de fé em Hebreus 11:1. Certeza daquilo que se espera, certeza daquilo que se pede, a prova daquilo que eu não estou vendo. Isso é o que a Bíblia define como fé. Mas eu chamo vocês agora para um texto que eu já tinha até passado para alguns aí, antes de começar a live. Romanos 4,17, a parte B do versículo, nos dá uma visão muito clara do que é fé para Deus. Do que é fé para Deus. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja que essa parte final do versículo diz que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que ainda não são, que ainda não existem, como se elas já existissem. Então, fé para Deus é ver as coisas que ainda não estamos vendo, como elas já existissem, e mais que ver, mais do que ver, é chamar, é declarar as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. É assim que Deus age. O próprio Deus age assim. Apóstolo Paulo está falando de Abraão, da fé de Abraão, nesse capítulo 4. Ele está descrevendo aí o Abraão como pai da fé. E daí ele fala que está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ele está citando Gênesis 17, e a gente vai ler daqui a pouco Gênesis 17. Ele está citando Gênesis 17. Por pai de muitas nações, Deus disse para Abraão, eu te constituí. Perante o qual Abraão creu. Ele creu em quem? Deus. Foi Deus que falou com ele, que ia fazer dele, ia colocar ele por pai de muitas nações. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus é aquele que vivifica os mortos e é aquele que chama as coisas que ainda não são, que ainda não existem, como se elas já existem. Fé é isso. Fé é ver aquilo que ainda não existe, como se aquilo já existisse. E como é que Deus fez isso e como é que é isso na prática? Os dois textos, esse de Romanos e o texto de Gênesis 17, vai demonstrar como é que Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Gênesis 17:4 diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus está dizendo que ia fazer uma aliança com ele. Estava fazendo uma aliança com ele. E ele com 99 anos. E a aliança era esta: você será o pai de muitas nações. Você será o pai de muitas nações. Ou, por pai de multidões, eu estou constituindo você. Mas o homem estava com 99 anos, irmãos. 99 anos. E para agravar mais a situação, a esposa era estéril. E aí Deus repete: quanto a mim, a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão. Abrão, que significa o pai de pessoas, o pai de uma família, mas o pai de nações. Então Deus troca o nome dele de Abrão para Abraão. Então Deus já coloca o nome dele que vai descrever o que ele seria. Até então, Abrão significa o pai de uma família, mas Abraão, o pai de nações. Queridos, a gente percebe, a Bíblia demonstra para nós em Romanos capítulo 4, que nós lemos o primeiro versículo, e Gênesis 17, 4, que Deus chama as coisas que não existem ainda como se já existisse. Isso é fé para Deus. Deus vê as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. Então, fé é certeza daquilo que se pede. Fé é ver as coisas que a gente não está vendo ainda como elas já existindo. Isso é fé, é certeza. É certeza daquilo que pedimos, daquilo que precisamos, daquilo que estamos falando com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 4,17, que Deus é o que chama as coisas que não são, que não existem, como se ela já existisse. E daí ele vai citar o exemplo aí. Ele vai citar o exemplo, ele vai continuar falando aí no 4:18 em diante, falando que Deus chama Abraão com 99 anos, sem nenhuma condição de ter sequer um filho, a esposa estéril, e Deus chega para ele e fala: ó, estou fazendo uma aliança com você, estou fazendo um pacto com você. Você vai ser o pai de multidões ou de nações. Então, queridos, quando a Bíblia fala que Deus vê as coisas que não, Deus chama as coisas que não são como elas já são, ou como elas já se fossem, já existissem, isso é fé. É a maneira como Deus demonstra para nós o que é fé. E é exatamente o que Hebreus 11 está dizendo. Hebreus 11 está dizendo que fé é certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Então, quando Deus chega para Abraão e fala: estou escolhendo você para ser pai de multidões, primeiro, Deus sabia que ele não tinha nenhuma condições, seria uma coisa impossível, humanamente falando, porque o homem estava com 99 anos, como está escrito em Gênesis 17, a esposa estéril, e Deus está dizendo: estou fazendo um pacto com você, vou fazer você ser pai de multidões, de nações. E isso está provado aí para todo mundo ver. O Israel, a nação de Israel, é descendente de Abraão. Os árabes, todos os árabes, descendentes de Abraão. Portanto, não é uma nação só, são muitas nações. Todas as nações descendentes dos árabes são descendentes de Abraão. Igualmente o povo judeu. Portanto, a promessa está cumprida. Mas, irmãos, como que isso aconteceu se o Abraão estava com 99 anos e a esposa estéril? A primeira coisa que Deus faz para provar que ele chama as coisas que não existem
como já existisse, é que Deus troca o nome dele de Abrão, que é pai elevado, ou pai de uma família, para pai de multidões, ou pai de nações, sem ele sequer ter condições de ter um filho, pois estava com 99 anos, e a esposa estéril. Irmãos, Deus troca o nome dele. Você não vai chamar mais um pai, você não vai ser mais um pai elevado, ou um pai de uma família, embora você não tenha uma família ainda. Eu vou constituir você pai de uma multidão. Irmãos, porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus do invisível, é o Deus que vê as coisas que não existem como já existissem. Isso é fé. É isso que nós entendemos com o Hebreus 11, 1. Certeza daquilo que se espera e a prova do que não estou vendo. Deus já estava demonstrando para ele certeza e prova. Tanto é que você vai ser que eu estou trocando o seu nome. Seu nome vai ser pai de multidões. Irmãos, a segunda coisa é que Deus já coloca um nome para demonstrar aquilo que ia acontecer. Toda vez que Deus chamasse, não mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de multidões, toda vez que Deus chamasse ele pelo nome de Abraão, Deus estava dizendo, o pai de multidões. Toda vez que alguém chamasse o nome dele, a esposa, a família, os amigos, as pessoas, que chamasse ele de Abraão, estavam profetizando, às vezes até sem saber, o pai de multidões. Queridos, é assim que a Bíblia trata as coisas. É assim que Deus trata. É isso que é fé. É certeza daquilo que se pede, é certeza daquilo que se está buscando, pedindo para Deus, e mais que isso, já chamando essas coisas como se elas existissem. Já é tratando da coisa como se ela já existisse. Seja cura, seja qualquer outro tipo de milagre. Já é ver o milagre acontecido. Por isso que a gente tem problema com milagres e cura. Porque a gente não consegue ver o milagre. A gente vê o que está ao nosso redor. A gente vê a dor, vê o problema, vê a escassez, vê o sofrimento, mas a gente não olha para Deus. Então, essa é a razão de Deus mudar o nome dele, porque Deus já o via como o pai de multidões. Deus já o via com a promessa cumprida. Os humanos, queridos, esperam ver para crer. Deus ensina o oposto. Deus ensina a crer primeiro para depois ver. Deus chama o que não existe como já existindo. Por isso que ele deu o nome. Abraão, pai de multidão. Já estava vendo ele como pai de multidão. Mas não só vendo, chamando ele de pai de multidão. Declarando. Irmãos, aí que está o detalhe. Será que a gente, quando ora, chama o que não existe à existência? E isso não é por mérito, não é por conhecimento, não é por status espiritual, não tenho que ser mais crente do que os outros, é por fé. Abraão não demonstrou outra coisa nesse momento a não ser fé. A Bíblia diz que ele ouviu tudo isso e creu. Imperfeito, a gente vai ver Abraão na caminhada fazendo coisas que não eram corretas, mas ele cria. Olha, vamos voltar para o texto de Romanos. A gente leu o 17 que diz, Deus é o que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Agora, olha a continuação do texto. O qual, em esperança, creu. Contra a esperança, falando de Abraão. Ele creu em esperança, não estava vendo ainda. Seria impossível para ele. Se Abraão dependesse de lógica, se ele olhasse para a lógica humana, ele não tinha como acreditar. 99 anos e a esposa estéril. Mas a Bíblia diz, em esperança creu, contra a esperança, tanto que se tornou o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. É o apóstolo Paulo falando da fé de Abraão, em Romanos 4. E ele diz, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco atentou para o amortecimento do ventre de Sara, que era estéril, né? Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que
o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão, irmãos, não enfraqueceu na fé, olhando para as circunstâncias ao seu redor, olhando para a sua situação de pessoa com 100 anos de idade, nem para a situação de sua esposa, sem nenhuma condição de ter um filho. Ele não olhou para o que estava em volta dele. Ele olhou para Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas fortificou na fé, dando glória a Deus. Ele fortificou na fé agradecendo. Ele já começou a agradecer. Ele já começou a glorificar. E é o que está lá em Filipenses, que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas colocar, sejam as vossas petições e as vossas necessidades conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, mas com ação de graça, já agradecendo. Quem agradece é porque tem certeza que vai receber. Quando a gente agradece, a gente glorifica e agradece, nós temos certeza que vamos receber. Isso é fé. E a Bíblia, e Paulo está dizendo que ele é o pai da fé, porque ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou para a sua condição humana, ele não atentou para a lógica humana. O nosso problema é que nós olhamos para a lógica humana, nós olhamos o que a medicina diz diante de uma situação, nós olhamos para o tamanho do nosso problema, nós olhamos para a limitação humana, mas andar por fé não é olhar o que está ao nosso redor, é olhar para Deus, não é olhar para a situação humana, para a condição humana. Com Deus não tem lógica, Deus não anda por lógica. Deus não precisa de nada, ele faz o que ele quiser. Ele olha para a terra, ele olha para o planeta sem nada, um caos, e ele diz, haja terra, haja céu, haja mar, haja oceano, haja rio, haja floresta, haja animais. Ele foi falando e as coisas acontecendo. Como? Não se sabe. Qual a explicação? Como é que Deus fez isso? Não sei, mas fez. Então, queridos, esse é o problema. Fé é certeza daquilo que Deus fala, fé é andar pela palavra de Deus, é acreditar no que Deus fala e acabou. Acabou. Isso é fé. Isso é fé. Portanto, o humano espera ver para crer. Com Deus é o contrário. Creio sem ver. Creio é crer sem ver. Olha o Salmo 33, 9. Está escrito assim, Deus falou e tudo se fez. Ordenou e tudo apareceu. Como é que Deus faz as coisas? Deus faz as coisas pela palavra dele. Deus faz as coisas pela palavra dele. Simplesmente Deus diz, aconteça e vai acontecer. É assim. Salmo 33, 9. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo apareceu. Tudo surgiu. Então, como é que Deus faz as coisas? Ele manda acontecer e acabou. Basta uma palavra dele. É o que está lá em Gênesis 1 também. Diz que Deus olha para a terra. Era um caos. Não tinha nada. Só um abismo. E a Bíblia diz que Deus... A Bíblia diz que Deus dá ordem, haja, e pronto, as coisas passaram a existir. Gênesis 1, 2 e 3. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus disse, haja céu e houve céu, haja terra e haja terra, haja lua e apareceu a lua, haja sol e apareceu o sol, haja o ar para o ser humano respirar e houve o ar. Todas as coisas que existem aí passaram a existir apenas com a ordem de Deus. É o que está no Salmo 39. Deus falou e tudo se fez, ordenou e tudo surgiu e apareceu. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que basta uma palavra dele, as coisas vão acontecer. Mas o que precisamos ter? Fé. E fé é como a gente viu aí, é ver as coisas que não existem ainda como se elas já existissem, como está em Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem, ou seja, como se elas já existissem. Por isso trocou o nome de Abraão para Abraão. Ou seja, você vai chamar pai de multidões. Daqui para frente, você não está vendo ainda, você não tem o filho, você tem 99 anos, sua esposa é estéril, mas a partir de agora o seu nome vai ser Abraão, que significa pai de multidões. Já estou botando esse nome em você, declarando, Abraão, que você
é o pai de multidões e acabou. Eu estou determinando isso. E você só precisa crer. Você só precisa acreditar. E a Bíblia diz que ele não duvidou. Aí os dois textos que eu citei, Gênesis 17 e Romanos 4, a Bíblia diz que ele não duvidou, ele não enfraqueceu na fé, ele não olhou para a sua situação, nem para a situação da sua esposa, ele creu no que Deus tinha prometido e acabou. E essa resposta foi rápida? Não. Levou 20 anos para o filho nascer. Cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos para o filho nascer. Mas ele acreditou. Ele acreditou na palavra de Deus. Portanto, queridos, fé é isso. Fé não é apenas olhar para aquilo que não existe e crer, mas é começar a declarar aquilo que eu não estou vendo, mas que eu quero que aconteça. É começar a declarar, é começar a expressar aquilo que eu não estou vendo, mas que eu quero que aconteça. Aí vem a pergunta. Romanos 4,17, que é o que nós acabamos de ler, que Deus declara, ele chama as coisas que não existem como já existisse. Esse texto é uma ponte entre o inexistente e aquilo que já existe. Mas nem todos têm coragem de entrar e caminhar por essa ponte. Imagina, declarar aquilo que não existe e caminhar vendo aquilo que não existe como já existisse. Portanto, crer, queridos, antes de ver. Crer é antes de ver, crer é antes de tocar. Precisamos parar de falar o que vemos e começar a falar o que cremos. Eu vou repetir. Crer é antes de ver. Crer é antes de tocar, antes da coisa se tornar palpável. Eu não preciso ver, eu não preciso apalpar, eu não preciso ter diante dos meus olhos aquilo que eu estou pedindo para depois crer. Eu não preciso mais crer. Se já tenho, não há mais o crer. É enxergar aquilo que não existe como já existindo. Portanto, precisamos parar de falar o que estamos vendo e começar a falar aquilo que cremos. E o que é que cremos? A palavra de Deus, as promessas de Deus. E aí vem a pergunta: estamos prontos para chamar o que ainda não existe como real e existente? É preciso alinhar nossas palavras e ações com o céu. E aí, o mundo espiritual, o mundo sobrenatural vai reconhecer a nossa voz. Vai reconhecer a nossa voz. Quando a gente alinhar as nossas palavras e ações com o que Deus está falando, com o que o céu está falando através da Bíblia. Aí Deus vai reconhecer a nossa voz, vai ouvir nossas vozes. É assim que o mundo espiritual vai se mover. O céu não responde à ansiedade. O céu responde à certeza. Olha só que forte. O céu não responde à nossa ansiedade, o nosso desespero. O céu responde, Deus olha para a nossa certeza, para a nossa convicção. A gente vê pelas curas que Jesus fez. Pessoas aflitas, desesperadas, mas chegaram diante dele com fé. E teve gente que Jesus nem orou por elas. Olhou para elas assim e falou, vai, a tua fé te salvou. E a pessoa ficou curada. Jesus não precisou nem orar. Portanto, o céu, ele não responde à ansiedade, ele responde à fé, à certeza. Deus olha para o coração que, igual aquela mulher, se eu conseguir tocar na roupa dele, nas vestes dele, eu vou ficar curada. Ela tinha tanta certeza que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Portanto, irmãos, a fé que opera milagres não é a fé que espera um sinal. A fé que opera milagre, ela age como se já tivesse acontecido o milagre. Deus age assim, e ele nos chama para agir da mesma forma. O segredo não é pedir apenas, é se posicionar. O milagre acontece quando nos alinhamos com o que Deus já decretou na sua palavra. É falar com o invisível como se estivesse tocando. O mundo espiritual reage ao que nós carregamos dentro de nós e não ao que imploramos. Não é o que precisamos, é o que já possuímos. E o que nós temos que possuir? A fé.
a certeza, a convicção de que aquilo vai acontecer. Não sei quando, não sei como, mas vai acontecer. Como disse Abraão, ele sabia, ele agradeceu, porque ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para cumprir a promessa. E a pergunta é, quando oramos, temos certeza que aquele que prometeu cura e milagres na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, temos certeza de que ele é poderoso para cumprir sua palavra? Porque se duvidarmos, Deus não pode fazer nada, os céus não vão se mover. Mas como é que eu sei que eu posso pedir? É porque nós não somos qualquer pessoa, embora sejamos frágeis e pecadores. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus se aceitamos Jesus, se cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus e não somos mais escravos, não somos mais órfãos, não estamos mais abandonados. Nós somos filhos de um Deus poderoso que cuida dos seus filhos. Olha Romanos 8, 15 a 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Não recebeste espírito de escravo para andar com medo, mas recebeste espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que eu e você, todos aqueles que creram em Jesus, aceitaram Jesus, não é mais um escravo, não é mais um órfão, é um filho de Deus, foi adotado por Deus, e filho tem os mesmos direitos, e filho pode fazer o mesmo que o pai faz. O filho tem a mesma autoridade que o pai tem, porque é filho. É filho, não é escravo e não é órfão, é filho. Marcos 11, 24, Jesus falou algo nesse mesmo sentido. Ele falou assim, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-eis. Olha só. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebeis e vocês vão ter. Todas as coisas que pedir orando, crede que está recebendo. Crede que recebeis e tê-las-eis. Esse é o tipo de fé que Deus está pedindo na Bíblia, queridos. Mas como é difícil ter essa fé, né? Não é fácil. Não é fácil, mas é a fé que Deus está ensinando para nós. Estamos vendo hoje por que, muitas vezes, curas e milagres não acontecem em nossas vidas. A fé que nós não temos ainda à altura, a fé da Bíblia. Essa é a fé de Deus. É a fé que olha para as coisas que não existem como se ela já existisse. Eu e você precisamos olhar para cura, quando olhamos por cura, e já ver a cura acontecida, a cura realizada. Não podemos duvidar, porque se duvidar, Deus não vai poder fazer nada por nós. Jesus falou aí no começo, nos textos que lemos, que o próprio Jesus não pôde fazer muitos sinais em alguns lugares que passou, por causa da incredulidade das pessoas. E por isso nós estamos estudando o que é fé. Esses dois textos, falando de Abraão, nos ensinam o que é fé. Abraão não tinha, humanamente falando, nenhuma razão para crer. 99 anos e a esposa estéril. E Deus fala, você vai ser pai de multidão, meu filho. E a Bíblia diz que ele creu e começou a agradecer. Tem mais uma coisa, queridos. Dúvida pode destruir a nossa fé ou a nossa declaração de fé. Não adianta orar por um milagre e depois continuar falando o que está vendo e o que está sentindo. Por quê? Porque a morte e a vida está no poder da língua. Provérbios 18, 21. A Bíblia já diz em Provérbios 21 que a morte e a vida está no poder da língua. Por quê? Porque Deus age pela palavra. É com base na palavra. Se profetizarmos bênção, vai acontecer bênção. E crermos e profetizarmos bênção e declararmos bênção na nossa vida e na nossa família, vai acontecer bênçãos e milagres. Quando e como, não sei, mas Deus vai fazer. Agora, se profetizarmos coisa ruim, vai acontecer coisa ruim, porque a vida e a morte estão no poder da língua, diz a Bíblia. Provérbios 18, 21. Por isso Deus mudou o nome de Abraão. Por isso Deus mudou o nome de Abraão. Por isso Deus mudou o nome de Jacó, para que seus nomes declarassem a promessa de Deus a eles.
Outra coisa, Jesus nunca pronunciou a palavra morte quando ressuscitou mortos. Você pode ver lá em Mateus 9:24, quando ele ressuscita a filha de Jairo, e quando ele ressuscita Lázaro, em João 11:11, ele chega na casa de Jairo, as pessoas dizendo, a moça está morta. E Jesus olha para todo mundo e fala, ela não morreu, ela dorme. E as pessoas começam a rir de Jesus. Irmãos, olha como Deus lida com as coisas. Jesus não usou a palavra morte, porque se ele usa a palavra morte, como é que ele ia anular a morte se ele já estava declarando, confirmando a existência da morte? Jesus falou, ela não está morta, ela dorme. A mesma coisa Jesus falou para Lázaro. Quando falaram, as irmãs de Lázaro, Senhor, já faz 4 dias. Jesus falou, ele não morreu, ele dorme. Irmãos, olha como é que Deus vê as coisas. Olha como é que Deus fala as coisas. Mas nós já às vezes até antes de morrer, a gente já está profetizando a morte. Já estamos acontecendo o pior, declarando o pior, vendo o pior, falando o pior. E nós queremos que Deus faça milagre. Então precisamos mudar a nossa visão e as nossas palavras. Mudar a visão e as nossas palavras. Temos que agir como Deus. Se Deus não pronuncia morte, por que a palavra morte? Por que nós vamos pronunciar morte? Os vencedores da Bíblia sempre agiram assim. Declararam as coisas declararam o invisível como visível, o impossível como possível, o inexistente como existente. Veja Hebreus 11. Veja Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Abel ofereceu sangue, matou o animal, fez uma oferta de animal, ofereceu sangue para Deus, ofereceu animal. Caim ofereceu comida. Como é que Abel entendeu que era o sacrifício do animal melhor do que o outro? Possivelmente, de alguma maneira, Deus falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. De alguma maneira, Deus mostrou para ele que o sacrifício de animal era melhor do que comida. E ele obedeceu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por que o Enoque foi trasladado para não ver a morte? A Bíblia diz que porque ele andou com Deus a vida toda. No meio de uma geração corrupta e perversa, sem ter Bíblia, sem ter igreja, de alguma maneira Deus falou com Enoque o que era certo, o que era errado, e Enoque decidiu andar com Deus, fazer as coisas certas. O que é isso? Fé. Ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou lendo Hebreus. Pela fé, Noé, quando foi avisado, construiu a arca. Como é que ele sabia que havia um dilúvio? Que isso aconteceu 100 anos depois. Deus falou com ele e ele obedeceu. Parecia loucura? Parecia. As pessoas riam dele, riam. Mas Deus falou, acabou. Vou fazer o que Deus mandou. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Veja bem o que diz a Bíblia. Avisado das coisas que ainda não se via, só se viu a chuva e a inundação 100 anos depois, mas ele temeu e para a salvação da sua família construiu a arca. E pela fé condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e foi para um lugar que Deus mandou ele ir, sem saber para onde ia. Então, irmãos, fé, a pessoa ouve a palavra de Deus e pratica, obedece, faz o que Deus está mandando. Pode ver que todos eles fizeram o que Deus mandou. Deus está falando, vou fazer, vou obedecer, vou acreditar. E não existe fé sem prática. Não tem como dizer eu creio e não caminho em direção àquilo que Deus está mandando. Todos esses aqui demonstraram fé fazendo aquilo que Deus estava falando. Pela fé, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz fora da idade, porque ela teve por fiel aquele que tinha prometido. Falando da fé da Sara, ela creu antes de receber. E a Bíblia diz que todos eles morreram na fé sem ter recebido todas as promessas, mas vendo-as de longe, creram e abraçaram e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Abraão não viu a nação. A nação veio mais de 400 ou 500 anos depois. Ele viu apenas um filho. Mas a Bíblia diz que ele creu e abraçou as promessas de Deus. Pela fé, ele já viu tudo aquilo que Deus ia fazer.
E Hebreus vai descrevendo aí, pela fé Abraão ofereceu Isaac no altar. Olha que coisa, espera 20 anos para ter o filho, depois Deus dá o filho, quando o menino tinha 13 anos, Deus manda ele oferecer o menino no altar, sacrificar para Deus, testando a fé dele, testando a fé dele. Mas Abraão não duvidou, a Bíblia diz que ele foi oferecer o filho em sacrifício, sabe por quê? A Bíblia diz que ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar o seu filho. Daí, em figura, ele já recobrou. Abraão não teve dificuldade de entregar o filho, porque ele sabia que Deus era poderoso. Bom, se Deus está pedindo, ele vai me devolver, vai ressuscitar e vai me devolver. Deus vai ressuscitar dos mortos e vai me devolver. O filho eu vou ter. Não estou entendendo porque Deus está pedindo, mas eu vou entregar. Porque eu sei que Deus é poderoso até para dos mortos ressuscitar e me devolver ele. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. E aí a Bíblia vai dizendo que Jacó, próximo da morte, abençoou seus filhos. José abençoou seus filhos antes da morte e fez menção acerca dos seus ossos. José, 400 anos antes da libertação do povo de Israel, já falou, ó, quando Deus tirar vocês do Egito e levar para a terra da promessa, vocês me leva os meus ossos também, pela fé, porque Deus tinha falado que ia fazer isso. Então, queridos, a gente caminha para encerrar hoje aqui, falando de fé, e eu poderia continuar outros textos aí, e eu peço que você leia Hebreus 11, 4 até o 31, que vai trazer vários exemplos práticos de fé. Portanto, a fé que opera milagres ela tem uma frequência. E qual é a frequência que a gente tem que sintonizar para a fé que opera milagres e maravilhas? É essa que nós ouvimos até agora. É a frequência do já é. Já é. Não estou vendo, não estou enxergando, mas já é. Já existe. Essa é a frequência da fé. É a frequência do já é, da existência. É quando nós declaramos, vibramos com o milagre, como se já tivesse acontecido. E daí o céu vai responder à nossa fé. Queridos, que Deus possa, de alguma maneira, ter falado ao seu coração. Depois eu vou deixar disponível esse resumo dessa palavra de hoje, com todos os textos e mais alguns que tem aí que não deu tempo de falar, não quero demorar muito, mas vou deixar esses textos e o comentário integralmente disponível aqui no grupo de estudo, e também quem desejar o estudo completo, a gente passa lá no canal do YouTube, tem o e-mail, nosso e-mail, pode pedir que a gente manda. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. O Senhor falou sobre fé hoje. O Senhor falou que falta de fé é obstáculo para a gente ver e receber os milagres do Senhor. Paizinho, eu e os meus irmãos reconhecemos a pequenez da nossa fé. Nossa fé é muito pequena. Ainda não enxergamos, não temos uma visão completa de fé, como o Senhor está ensinando aqui. A fé que não tem dúvida nenhuma. A fé que tem certeza absoluta. A fé que vê as coisas e começa a declarar aquilo que perde como já existindo. Eu peço que o Senhor nos ajude. Eu peço que o Senhor abra a nossa visão. Eu peço que o Senhor amplie o nosso olhar. Eu peço que o Senhor tire o nosso olhar das coisas terrenas e volte para o Senhor. Volte para a tua palavra e que nós possamos aprender contigo a ter fé. A fé que nos leve e que nos conduza a experimentar, Senhor, grandes milagres e grandes manifestações do Senhor. Visita o meu irmão, visita a minha irmã, visita essa família que está precisando de um milagre, seja na área da cura, seja um problema de enfermidade, seja na área financeira. Senhor, seja no casamento, seja com os filhos, seja que área for, essa pessoa que está precisando de um milagre, precisando do teu mover, precisando de algo sobrenatural, algo que o humano não pode fazer. E fé, Senhor, é certeza do impossível. Fé é convicção daquilo que não vemos, mas que temos certeza de que o Senhor é poderoso para fazer, como Abraão. Ele tinha certeza de que aquele que tinha prometido
é poderoso para fazer. Senhor, aumenta a fé do meu irmão, da minha irmã, a nossa fé, para que nós possamos nos apropriar de coisas tão grandes que o Senhor tem para cada um de nós. Somos teus filhos, somos herdeiros do Senhor, tudo que o Senhor tem é nosso, e não podemos viver como órfãos, não podemos viver como mendigos, não podemos viver como escravos, se somos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ajude a cada um de nós, aumenta a nossa fé, multiplica a nossa fé, abre a nossa visão para entender o que é fé. O Senhor começou a falar no nosso coração hoje o que é fé. Abre a nossa visão, amplia a nossa visão. Eu oro, eu peço desde já e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.